Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com Tecnologia. Eu sou o Cleiton, da Brava Distribuidor, e estou aqui hoje com o Yankee, nosso gerente comercial. Olá pessoal, eu sou o Yankee, sou gerente comercial aqui da Brava. É muito bom estar aqui. Cleiton, obrigado pelo convite. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas soluções da Advantech. Vocês já conhecem um pouco dos computadores industriais que nós trouxemos em outros vídeos, mas hoje nós vamos falar de duas soluções. Nós vamos começar aqui com os equipamentos de comunicação baseados na tecnologia LoRaWAN, que nada mais é do que um protocolo de comunicação via wireless, que possibilita que a gente consiga coletar os dados a grandes distâncias. Aqui em cima da mesa nós temos alguns dos equipamentos que a Advantech possui com essa tecnologia. Dentre eles, nós temos um sensor de vibração. O sensor de vibração ele é feito para poder captar vibrações e as medições inerentes à qualidade de vida, aos dados mecânicos das máquinas rotativas, como motores, mancais, rolamentos e por aí vai. A ideia do sensor de vibração é que a gente tenha com esse equipamento uma forma de analisar os dados, de aceleração dos eixos, de temperatura, para estar assim enviando para um servidor, para um software, para a gente disponibilizar para o nosso cliente uma forma dele acompanhar a vida útil dos equipamentos. O grande diferencial desse equipamento é que os dados coletados são enviados via LoRa para um concentrador, um gateway. E a maior vantagem disso ser enviado via LoRa é que a gente consegue cobrir grandes distâncias. São protocolos que consomem muito pouca energia e nós conseguimos ter uma área de cobertura muito grande. Então a gente pode espalhar esses sensores a partir de uma planta industrial e conectá-los ao gateway central. No caso desse equipamento, ele consegue receber sinais de até 100 sensores em um único gateway. E a partir daqui, o cliente pode fazer toda a coleta de dados e a sua análise preditiva ou preventiva dos seus ativos. E isso é muito bacana porque quando a gente tem uma rede com a disponibilidade, com uma distância muito grande, consequentemente a gente consegue adicionar muito mais dispositivos. Então, uma vez que eu consiga colocar mais dispositivos na minha rede, por ter um alcance maior, eu tenho um volume muito maior de dados. E como o Cleiton bem comentou, uma vez que eu tenho mais dispositivos e uma quantidade maior, um volume maior de dados, eu preciso ter uma capacidade de analisar todo esse volume que eu estou captando dos meus equipamentos. Muito bacana, por exemplo, que eu tenho um sensor que eu posso distribuir dentro da minha indústria para pegar dados mecânicos de temperatura e vibração, porém é muito importante que eu tenha a capacidade de fazer a análise de todos esses dados de forma muito analítica e de forma correta. Inteligente, de forma inteligente. Exatamente. E na Advantech nós temos o WisePass, O WisePass é a nossa grande ferramenta, é o nosso grande trunfo em relação a software, que faz com que a gente, de forma muito simples, consiga juntar e aglomerar todo esse volume de dados numa plataforma muito fácil de analisar, muito fácil de visualizar e enfim, de ter vários insights. Então, quando nós temos, por exemplo, um sensor de vibração para um motor, pensando numa indústria que o volume de motores são gigantescos ou de equipamentos, esteiras, enfim, é muito importante nós termos aí uma plataforma na qual a gente consiga fazer toda essa análise, visualizar gráficos e, principalmente, não ter aquele volume de forma poluída de informação. Então, quando a gente tem uma rede dessa, é muito importante a gente encontrar uma ferramenta como o WisePass, que é dividido entre aplicativos. Por quê? Porque eu tenho um aplicativo que, por exemplo, é focado para ativos, é um aplicativo voltado para monitoramento energético, para monitoramento de máquina, performance, na qual eu consigo dividir não só por responsáveis, mas por áreas, toda essa informação que a gente coleta em campo e no final das contas, eu tenho a maior tecnologia em campo em questão de rede e principalmente e também em software. E o bacana disso é que a gente coleta os dados e de nada adianta se a gente não tiver uma plataforma que entregue ao operador e a quem estiver de fato analisando aquilo, olhando para a tela, uma interface intuitiva. Se ele só vê um monte de dados aglomerados e não fizer sentido para ele, no final das contas o investimento e os equipamentos com tecnologia que forem instalados ao longo da indústria não vão fazer sentido no final das contas. Complementando também, como o Cleiton bem falou, nós temos gateways na qual a gente consegue colocar no campo e centralizar todas essas informações. Conseguimos ter essa aplicação rodando tanto em loco quanto em nuvem. Então, para até as empresas que não querem se envolver com instalação, com toda essa parte de software, essa parte de hardware instalado, toda essa parte de infraestrutura de TI, é possível você fazer integração com uma rede dessa magnitude diretamente com soluções na nuvem e ter essa mesma capacidade, ter
ter esse mesmo nível de software analítico também para fazer o gerenciamento de todos os seus ativos, de todos os seus equipamentos. Aproveitando, quando a gente pensa no sensor de vibração, qual que é o nome da ferramenta dentro do WisePass que é focada para análise dos dados do sensor de vibração? Perfeito. Dentro do WisePass, que é um pacote completo de softwares, nós temos o PHM. O PHM é o responsável pelo monitoramento de temperatura, vibração, de forma analítica, na qual a gente tem a possibilidade de criar dashboards, gráficos e o que é mais bacana. Nós conseguimos hoje utilizar a inteligência artificial para prever um comportamento futuro daquilo que a gente tem no atual. E quando a gente de novo fala de volume de dados, se eu tenho 1000 motores monitorando todos ao mesmo tempo, eu consigo criar grupos de performance, grupos de comportamento, e esses grupos de comportamentos de dados eu consigo comparar entre um e outro e fazer com que a própria inteligência artificial me dê insights em cima disso. Eu não preciso literalmente ficar analisando dado a dado, porque é um volume muito grande, sendo que eu posso simplesmente treinar uma inteligência artificial para que ela consiga me dar, por exemplo, um insight de quando um daqueles valores vai sair daquele comportamento que ela julgar anormal, né? No final das contas, o PHM é o melhor aplicativo dentro de toda a solução de pacote WisePass para fazer esse tipo de análise. E você comentou também que a gente consegue fazer através do WisePass o monitoramento de máquina, né? Com quanto tempo ela produziu, quanto tempo ela parou e por aí vai. Aproveitando o gancho das máquinas, eu queria trazer também para vocês esse outro equipamento que a gente tem, que é uma remota. Ela basicamente coleta as informações, né, os dados, sinais digitais, analógicos. A gente também consegue fazer leituras através do protocolo do meio físico serial, Modbus RTU e por aí vai. Assim como o sensor de vibração, se um cliente possui uma máquina que ele não tem acesso, ele não consegue coletar uma informação de que se ela está ligada, se ela está parada, se ela está em falha, se ela está rodando, ou o quanto ela produziu, uma opção bem bacana que a gente pode oferecer para os nossos clientes é ele, através de uma remota assim, ele coletar os dados de produção da máquina, através do protocolo LoRa, utilizando o mesmo tipo de gateway, a gente pode pegar os dados de máquinas e concentrar em um único local. E a partir daqui, enviar para o WisePass. Complementando, eu gosto muito de utilizar essa solução como uma solução de conexão paralela às máquinas existentes. Quando a gente fala de dados, poxa, é muito bacana eu comentar que eu consigo pegar as informações de produção, mas que informações são essas, por exemplo? Existem no mercado, em funcionamento, em nossos clientes, nossos parceiros, N máquinas na indústria, em qualquer segmento, já existentes com níveis de automação elevados e às vezes nem tanto. Essa solução, ela consegue coletar esse tipo de informação de forma muito facilitada. Por quê? É literalmente uma remota que eu posso colocar distribuída na minha indústria e que eu posso interligar todos os sinais de produção de informações que eu tenha na máquina em si para fazer todos os insights e ter um acompanhamento de OIE e KPIs. Exemplo, um simples sinal digital em que eu possa contar quantos produtos uma máquina produziu, de caixas, de embalagens, de qualquer produto que ela possa fabricar, eu consigo centralizar isso na Gateway e colocar isso no WisePass de forma que eu consiga contabilizar qual é a produção diária, qual é a produção mensal, qual é a produção anual. E se eu consigo também pegar outros status, como por exemplo, o tempo que a máquina, né? Qualidade, o tempo que a máquina está funcionando, quantas peças ela descartou, eu consigo também fazer todo um complemento de informações na qual eu consigo, por exemplo, identificar os meus gargalos e melhorar a minha performance. Então, quando a gente fala de um equipamento tão simples, poxa, como é que eu vou pegar todos esses status? Sensores, atuadores, contadores, CLPs, enfim, eu consigo de forma muito simples conectá-los em forma paralela, sem fazer uma alteração gigantesca na minha máquina, no meu processo, ter toda essa informação muito bem contextualizada, centralizada de forma segura e, de novo, né, ter os meus insights e melhorar muito mais o meu negócio, trazer muito mais valor ao meu negócio e, consequentemente, ter uma performance ainda melhor. E chegar no tão famoso e almejado OEE, né? E tudo isso complementando, né, é o nosso grande foco em ajudar nossos parceiros a ter uma indústria 4.0, né? E essas são essas tecnologias que a gente pode agregar para atingir esse objetivo. É isso aí. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Acho que a gente trouxe bastante informação para vocês. Espero vocês aqui no próximo episódio do Café com Tecnologia. Yankee, obrigado por hoje. Muito obrigado. E vem de brava. Vem de brava.